Como é que tá, gatão? Tá bom? Tem um negócio que eu falei que ia fazer, calma aí. Quem ainda não conhece o participante Pedro, que atire a primeira pedra. Pedro entrou como pipoca, passou pela Casa de Vidro representando a região sul e em menos de uma semana já ganhou um personagem nada invejável, o participante chato. Título concedido tanto pelo público quanto pelos próprios brothers. Nas redes sociais e dentro da casa não faltam adjetivos. Insuportável, ansioso, chorão, falador e até mesmo metido a coach. E convenhamos, ninguém parece ter muita paciência para esse tipo de figura. É porque eu gosto de falar, eu falo mesmo. Pedro também vem se tornando cansativo e repetitivo ao insistir em um assunto delicado, a traição da esposa. Ele expõe a história em praticamente todas as conversas, sem poupar a parceira em rede nacional. Vale lembrar que Rayane Luiza está grávida de 7 meses. Eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento... Você entendeu? Minha esposa aceitou, mas é que, tipo... Isso é um negócio que aconteceu na minha vida que também é uma intimidade, é um negócio muito louco, tudo isso aí. Mesmo com toda essa exposição, Rayane parece não ter se incomodado tanto assim. Nas redes sociais, ela se manifestou dizendo que está cuidando da saúde emocional e da família. Mas não é só isso. Além de cuidar da família, Rayane também parece estar atenta à própria imagem. De ontem para hoje, ela já soma 100 mil seguidores, com apenas 2 fotos no feed. E a movimentação não parou por aí. Rayane já surfou na onda da exposição e incluiu na bio de sua rede social um e-mail de agência, sinalizando abertura para parcerias. Como era de se esperar, a internet não perdoa. Ganhou força nas redes. Há a teoria de que Pedro e Rayane teriam combinado previamente essa narrativa fora do confinamento. Segundo a web, a aposta seria repetir a fórmula de Lucas Buda do BBB 24, cuja história envolvendo Camila Moura rendeu grande visibilidade ao casal. Dentro da casa, Pedro já virou opção de voto. Ele tem sido alvo de comentários negativos de outros participantes, que o consideram difícil de conviver. O que só reforça a percepção do público. Amor, desculpa, filha, desculpa. Ana Paula Renault, por exemplo, já perdeu a paciência com Pedro Henrique Espíndola. Após ser questionado sobre seu posicionamento político, a jornalista acusou o ambulante de tentar queimá-la com o público. Você faz umas perguntinhas achando que é boba, né, gato? Tá bom. Você acha que vai colher maduro fácil assim? Quando você tá indo, eu já fui, já voltei umas 3 vezes, Pedro. Eu acho que você foi mais. Do nada, o Pedro vira pra mim e fala assim, qual que é a sua opinião política? Você tá querendo o quê com isso, assim, com esse tipo de pergunta, você acha? Só conhecer você. É, deve ser. E nem meditação, nem yoga parecem suficientes. Aline também não demonstrou paciência e depois de ouvir pela 8ª vez a história da traição, chamou a atenção do vendedor de flores. Falar tudo, falar até aquele negócio que eu até falo pra vocês aqui. Eu falei, todo mundo já sabe, até falaram traição da minha esposa. Esse foi meu jogo. Você não precisa ficar repetindo isso. Já foi, entendeu? Não precisa ficar repetindo isso. Desculpa. Não precisa pedir desculpa também. Depois de aproveitar cada segundo em frente às câmeras e de não ter dormido desde a estreia do BBB 26, Pedro finalmente conseguiu dormir, aproveitando a cama do líder. Já que o dia anterior foi intenso para ele, que teve discussão com Ana Paula Renault e toques de Solange Couto e Sol Veiga para falar menos e ouvir mais. Exato. Será que ele vai voltar desse soninho mais estratégico? Diante de tudo isso fica a pergunta: Pedro está mesmo no caminho certo para ganhar o BBB 26? Ou para sair pela porta da frente bem antes do esperado, contando a todos que já traiu a esposa? Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. A minha esposa já me perdoou lá fora. Vambora. Voltando. A gente agora tá ao vivo. Eu peço licença rapidamente a Janaína, não é isso? Pra gente falar com a Yasmin, que está ao lado da mãe, a Daisy. A Yasmin é menor de idade.
mas ela teve um relacionamento com o Pedro. E ela postou hoje um vídeo na internet e ela diz, e logo no início desse vídeo, que queria desmascará-lo. Yasmin, por que você quis postar esse vídeo? Eu acho que eu me equivoquei um pouco em ter citado muitos problemas do meu relacionamento com o Pedro, mas eu vi a história que ele contou, né, para entrar no Big Brother, que comoveu muita gente. E é uma história criada, porque não é a história que ele viveu e a história que eu estava presente quando ele viveu, por isso. Você citou, inclusive, quando ele lembra que ele trabalhou em uma obra, né? Você falou que não foi bem assim, que era uma obra do seu pai, não é? Que ele não estava trabalhando na obra. Ele aparecia lá de vez em quando, não é isso? Como é que era? Sim, ele trabalhava no açougue na época e o meu pai estava construindo um prédio. E quando ele saía do açougue, como eu trabalhava nessa empresa, ele sempre ia para lá depois do emprego, então ele ficava lá, às vezes ele dava uma ajuda aqui, às vezes ele dava uma ajuda ali, mas nada pesado, nada obrigatório. Cris, por favor. Oi, boa tarde para as duas. Me chamou muito a atenção o seu vídeo hoje, porque você fala em atitudes pesadas, né? Que ele teve durante o tempo de relacionamento. Então, primeiro eu queria ver com você durante quanto tempo, de fato, vocês ficaram e se, de fato, ele era uma pessoa agressiva, como você coloca no vídeo. Então, a gente ficou, eu acho que sério mesmo ali no período de quase 2 anos. E o Pedro, ele era uma pessoa muito, assim, instável. No mesmo momento que ele estava bem, que estava tudo certo, já estava tudo horrível e isso desestabilizava muito o nosso relacionamento. Então a gente brigava muito, muitas vezes havia agressão, então era bem pesado mesmo. Ele te agredia? Sim. De que forma? Física, verbal, ele um jeito horroroso, falava com todas as pessoas da volta dele, mas comigo principalmente do jeito horroroso, era respeito zero, praticamente isso. Eu entendo que você era muito menina, muito jovem, e você coloca no vídeo, então eu queria até passar a palavra para a Deise, para sua mãe, que a sua mãe não gostava desse relacionamento, certo, Deise? Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que meu marido e eu não sabíamos desse vídeo que a Yasmin ia postar. Ela resolveu, inclusive eu estava numa live ontem no Instagram e nesse momento eu estava fazendo uma live sobre o projeto de vida e ela postou esse vídeo. Mas como ela tem Instagram, ela tem alguns seguidores, ela sempre posta assim a vida pessoal dela e também ela trabalha desde novinha, ela e a irmã vendem capinhas de celular, né? E a irmã dela faz faculdade, elas se ajudam nisso. Ela é uma menina que sempre teve uma vida mais ou menos boa, graças a Deus. Então, como ela sempre postou e nunca teve uma repercussão, a gente não se preocupou. Só que eu me assustei realmente com a repercussão desse vídeo dela. Meu marido também, nós não sabíamos, né? Nós não autorizamos, a gente ficou eu estou muito preocupada com a integridade física dela, estou preocupada com toda essa repercussão, né? Porque eles tiveram um relacionamento, né? A gente sabe disso, mas eles sabem o que eles viveram nesse relacionamento, né? Sabiam das agressões deles? Eu não cheguei a presenciar. Eu até hoje fiquei bastante chocada quando ela começou, porque ela também não queria me contar, porque eu fui contra esse relacionamento, porque ela era muito nova. A senhora só soube hoje que ela tinha sido agredida? Então, assim, eu já vi ele uma vez um pouco nervoso, né, desferir algumas palavras, mas a agressão física, Léo, eu não presenciei. Mas ela sabe que eu fui a pessoa que mais fiquei contra esse relacionamento. Inclusive, briguei com meu marido por causa desse relacionamento. E por que você era contra, Deise? O que ele fazia que deixava uma mãe preocupada? Então, na verdade, assim, eu estou um pouquinho preocupada hoje em relação a tudo isso que está acontecendo. E, na época, a minha maior preocupação é porque ela era
ela era uma criança. Claro. Ela tinha 13 anos. Claro, Nossa, claro. E como, para mim, uma criança de 13 anos não poderia namorar um rapaz de mais de 18. Sem Perfeito. dúvida. Então, Perfeito. eu fiquei muito preocupada com ela em relação à idade mesmo, no primeiro momento. Agora, né? diante dessas denúncias que ela fez e agora que você está sabendo, vocês pretendem levar até a polícia, fazer, né, enfim, uma denúncia formal na delegacia ou não? Olha, na verdade, assim, foram falados fatos que já aconteceram há mais de 3 anos, 2, 3, 4 anos. Então, eu, como advogada, sei que legalmente isso já prescreveu, né? Teria que ter dado entrada na oportunidade, teria um prazo. Então, e também nós sabemos que ele terá direito à defesa, né? A gente sabe que ele tem todo o direito. Então, aqui a gente não prejudicá-lo. E a Yasmin, eu estou só muito preocupada com ela. A integridade física dela. Exatamente. Tem gente que está amando, mas tem gente que está desferindo palavras contra ela. E me preocupa muito, porque ela é muito nova ainda. Perfeito. Né? Agora, só um minutinho.